Vamos iniciar agora o estudo da anatomia humana e hoje vamos estudar o sistema esquelético. Primeiro, o que é anatomia? A anatomia humana é um ramo da biologia que estuda os sistemas do corpo humano e o funcionamento dos mesmos. A anatomia vem do grego anatome, que significa cortar em partes, cortar separado. Em português, a palavra significa dissecação. Juntamente com ela, estuda-se também a fisiologia, ou seja, o funcionamento dos sistemas. A fisiologia é uma ciência que pesquisa as funções dos seres vivos. Então, a anatomia, esse ramo da biologia, que vai estudar os sistemas do corpo humano. E o funcionamento dele, o estudo do funcionamento do corpo humano, nós chamamos de fisiologia. Então, anatomia, você vai estudar a estrutura, o sistema, aí no caso os órgãos, sistema esquelético, sistema muscular, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. E quando se fala de funcionamento, nós falamos de fisiologia, como aquele órgão funciona, como aquele sistema funciona. Então nós vamos falar de fisiologia. A fisiologia ela é muito importante para entendermos o comportamento desses órgãos. Antes de estudarmos a doença em si, que nós chamamos de patologia, nós devemos conhecer o funcionamento normal, como é que funciona o organismo humano. A fisiologia humana estuda a função de cada parte do corpo e tem uma grande ligação com a anatomia humana. Primeiro a gente vai estudar a anatomia, os sistemas, e uma vez ou outra vamos falar um pouquinho também de função. No nosso corpo existem órgãos e complexos sistemas que interagem uns com os outros de forma a garantir que as funções vitais do organismo estejam em funcionamento. Homeostase é o equilíbrio que esses sistemas devem ter para a realização dessas funções. Já vimos que o corpo realiza diversas funções e para que esse funcionamento seja adequado, nós vamos encontrá-lo de forma equilibrado. E equilíbrio na anatomia, na fisiologia, nós vamos chamá-lo também de homeostase. Homeostase é sinônimo de equilíbrio. Então, para iniciarmos o estudo na anatomia, vamos estudar o sistema esquelético. E você pode perceber na imagem que esse sistema ele tem várias composições ósseas. A gente vai estudar de um por um e vamos entender mais ou menos como ele funciona no nosso corpo. Quais são as funções do sistema esquelético? Podemos citar várias funções importantes do esqueleto humano, tais como sustentação e conformidade. Então, o esqueleto ele vai fornecer uma base estrutural para o corpo, sustenta os tecidos moles e forma pontos fixos para tendões de diversos músculos esqueléticos. Então, olha só a função, né? Sustentação e conformidade. Fornece uma base estrutural para o corpo, a estrutura do corpo, sustenta os tecidos moles e forma pontos fixos para tendões de diversos músculos esqueléticos. Então ele também serve como o local aonde os músculos irão se fixar. E esses músculos que vão se fixar ao esqueleto, nós vamos chamá-los de músculos esqueléticos. Uma das funções do sistema esquelético também é a proteção. Você vai perceber que o sistema esquelético ele protege órgãos nobres, órgãos vitais, como o encéfalo, o coração e pulmões, contra traumatismos
externos e diversos. Participação na alavancagem. O que é isso? Movimentação. Alavancagem é a mesma coisa que movimentação. Juntamente com os músculos esqueléticos, desloca o corpo ou parte dele. Nesse caso de deslocamento, movimentação, é simples fato de andar, de correr, de saltar. Então, juntamente com o músculo, a participação do esqueleto dá essa possibilidade de movimentação. Hematopoiese. O músculo também participa da produção de células sanguíneas através da medula óssea vermelha. Lembrando que homeostasia é a mesma coisa que equilíbrio. E aí o equilíbrio mineral também faz parte das funções do esqueleto. Ele armazena vários tipos de minerais, principalmente o cálcio e o fósforo, e participa desse equilíbrio no nosso organismo. Então o sistema esquelético, ele participa também no armazenamento de energia. Mas como é armazenar essa energia? O armazenamento dessa energia ocorre através do armazenamento de lipídio na medula óssea amarela. Então você já pode perceber que existem dois tipos de medulas, a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. A medula óssea vermelha é responsável pela produção de células sanguíneas e a medula óssea amarela pelo armazenamento de lipídios. Estrutura óssea. Na cavidade esponjosa medular da epífise e metáfise é ocupado por medula óssea vermelha. Se você observar neste exemplo de osso, dentro da estrutura óssea você vai encontrar uma parte superior e uma parte inferior. A parte superior nós vamos chamá-la de epífise e a inferior de epífise também. Agora, como diferenciá-los? A epífise superior vou chamá-lo de epífise proximal e a epífise inferior, que está distante, eu vou chamá-lo de epífise distal. No meio você vai encontrar a diáfise. E entre uma epífise e uma diáfise, nós vamos encontrar uma metáfise. Na parte superior, na epífise superior e epífise inferior, nós vamos encontrar a medula óssea vermelha, produtora de células sanguíneas. No meio, você pode perceber que existe a medula óssea amarela, armazenamento de lipídio. A cavidade da diáfise do osso longo são ocupados pela medula óssea amarela. E se você perceber, existem vasos sanguíneos que percorrem o trajeto desde a epífise e perpassa pela diáfise e conseguem sair do osso. Esses vasos sanguíneos vão conduzir células sanguíneas que foram produzidas na medula óssea vermelha para a circulação. E só para exemplificar a produção de células sanguíneas a partir a partir da medula óssea vermelha, nós vamos encontrar a produção de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, que são células de defesa, e plaquetas, que participam da coagulação sanguínea. Glóbulos vermelhos são hemácias, que é a mesma coisa que eritrócitos, tá? São células sanguíneas. E obrigado por assistir mais esta videoaula e aguarde para mais uma. E até mais. Tchau.